Oi, queridos, tudo bem com vocês? O assunto de hoje ele é um tanto sensível, um tanto difícil, mas eu acredito que ele precisa ser dito. Né? Um dos motivos, queridos, pelo qual a gente tem tanta bagunça teológica nos dias de hoje, né? Tanta gente ensinando que não deve, falando que não deve, agindo como não deve, discipulando uma igreja imatura e infantil, porque são imaturos e infantis, é porque as pessoas não foram honestas, né, ao passar pelo crivo da palavra, né, se elas realmente têm um chamado de Deus para liderança ou não, se elas realmente se enquadram naquilo que a palavra diz que elas deveriam ser para ter esse cargo dentro da igreja. Em 1 Timóteo 3 fala assim: fiel é a palavra, e se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. É necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temente, sóbrio, modesto, hospitaleiro e apto a ensinar. Não dado ao vinho, não violento, porém acordado, inimigo das contendas, não avarento, e que governe bem a sua própria casa, criando os filhos sob disciplina com todo o respeito. Pois, se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Não seja neófito. O que é isso? Não seja uma pessoa imatura, sem conhecimento bíblico, principalmente. Para não suceder que se ensoberbeça e incorra na condenação do diabo. Olha o perigo de alguém não conhecer de fato as Escrituras, de alguém ser novo na fé e querer ser um líder. O perigo do diabo tomar o coração dessa pessoa com orgulho e soberba. E, gente, não tem coisa mais difícil de lidar com orgulho e soberba dentro de ministérios, né? E isso é muito sério, porque a igreja ela acaba sendo um reflexo dos seus líderes, né? E quando o líder não está andando ali segundo a palavra, quando ele não cumpre esses requisitos, ele traz maldição à sua igreja, porque nós ministramos muito mais do que aquilo que falamos, nós ministramos as nossas vidas. É sério isso, tá, gente? É muito sério. A gente tem que ter uma autoanálise muito grande quando vai aceitar qualquer tipo de cargo ou ministério. Tem que ser mesmo chamado por Deus e tem que ser o tempo de Deus para isso, porque senão a gente corre o risco de se colocar num lugar onde não era para a gente se colocar. E por que isso tem acontecido dentro das igrejas? Porque as pessoas, além de não fazerem essa autoanálise de maneira honesta, né, muitas sabem, mas eu fui chamado por Deus. E eu acredito que muitas das pessoas realmente foram chamadas por Deus, mas não se esmeraram em aprender a palavra, não tiveram temor, né, ao que Tiago diz, não sejais de vós mestres, porque haverá mau juízo. Né, foram chamadas, mas não se prepararam de maneira adequada e acharam que apenas o chamado ia dar a elas a autoridade para fazer aquilo que elas fazem. Só que, infelizmente, com isso elas estão abrindo portas e brechas enormes para o diabo roubar tudo aquilo que Deus tinha para a vida delas, né? E estão se perdendo, né, daquilo que Deus realmente quer fazer na vida delas. Gente, uma coisa que a gente ignora muito na palavra é que foi Deus que mandou Saul. Foi Deus que mandou Samuel ungir Saul também. Deus não mandou Samuel ungir só Davi. Mas foi o povo que pediu um rei, não era vontade de Deus dar um rei? Não, não era. Mas quem foi que soprou o nome de Saul para o profeta Samuel ir lá e ungir ele? Foi o próprio Deus. Como é que foi o fim de Saul, minha gente? Saul escolheu fazer o que não era correto, né? Saul começou bem, mas terminou mal. Nós temos como começar bem, que eu quero dizer com isso é que nós temos todos como começar bem, mas terminar mal, se não formos honestos conosco, se não formos pessoas que realmente passam aquilo que nós cremos e sentimos, ou achamos que Deus disse para nós através do crivo da palavra, porque Deus, gente, Deus não muda. Se Ele está dizendo que tem que ser assim, e você não está apto para ensinar, não está apto para governar a igreja, porque não governa a sua casa, não tem dificuldades, né, com a ambição, né, tem dificuldades com algumas áreas aqui, com o vinho, tem dificuldades com as contendas,
né? E você acha que você está apto para ser um líder, tem dificuldade em ser humilde. Cuidado, cuidado. Porque se for imaturo na fé, dessa maneira, se não estiver pronto, se for neófito, não tiver o conhecimento adequado, vai ter um laço bem grande de soberba preparado do diabo para a tua vida. E aí você pode se perder e se perder para sempre, querendo fazer mais do que você deveria. E por que eu estou dizendo isso? Porque as pessoas estão atrás de cargos, de nomes, né? Você pode ser chamado para algo, mas você tem que estar preparado para esse algo. É Deus que prepara, é Deus que capacita. Mas tem que fazer a tua parte bem. Não aprende não o que o texto está querendo dizer culturalmente, historicamente, que você vai falar besteira atrás de besteira, vai ensinar besteira. E vai cair nas mentiras do diabo, nas doutrinas do inferno e vai reproduzir isso para o povo. Em vez de dar comida de verdade sadia para o povo, está dando palha para o povo. Está dando veneno para o povo. Né? E isso vai ser cobrado de você, porque não sejais muitos de vós mestres, porque haverá maior juízo, é o que Tiago diz. Gente, às vezes é o evangelista que acha que tem que pregar todo domingo e ele tem aquela pregação rasa, porque ele não foi chamado para isso. É o profeta que não tem nada para oferecer para a igreja se não for aquela pregação profética pontual, para um dia ou para o outro dia, não é todos os domingos. Né? Mas o pastor mestre ele não quer se sujeitar à escola dominical, porque tenho tanto conhecimento para ser só um professor de escola dominical ou ser só um professor teológico. Eu tenho que ser o pastor da igreja. Mas existe aquele pastor que foi chamado para cuidar do rebanho, dia após dia, para cheirar a ovelha, para ir lá fazer visita, para cuidar, para ministrar com sabedoria a palavra, porque tem conhecimento e vida para isso. Né? Está acontecendo é que tem muita gente que não está preparada e que por ego, né, quer assumir posições que não deveria assumir. Está pulando degraus que não deveriam pular. E aí a gente tem problemas sérios com isso. Problemas sérios com a igreja, problemas sérios na maturidade da igreja do povo de Deus, né? E tanta bobagem do inferno dentro de tantas igrejas. Quando eu paro para avaliar a quantidade de denominações que está pregando falsas doutrinas que não tem a ver com a palavra, é assombroso. É assombroso. Às vezes de 10 igrejas que você vai servir, visitar, né? De 10 lugares, 2 é cristocêntrica, 2 a palavra é firmada em Deus e nele, somente nele. O resto é massagem no ego do homem, é egocêntrica, é um autoritarismo desenfreado, antibíblico. Você olha e fala, meu Pai eterno, que Bíblia esse povo está lendo? E aí, cada vez mais, aquele texto que fala, meu povo se perde por falta de conhecimento, faz sentido. Cada vez mais o que Deus diz em Romanos 15, através de Paulo, que as pessoas não têm como conhecer eles se elas não aprenderem. Faz sentido uma igreja tão rasa, uma igreja tão imatura, né? Um povo que não mergulha na vida com Deus, porque tem tão pouco, recebe tão pouco, é só mingauzinho. Quando recebe mingau, não recebe palha. Né? Agora a igreja que está dando mesmo feijoada, né? Que está dando coisa com substância, são poucas. Pessoas que levam a sério o que a palavra diz, que passam suas emoções pelo crivo da palavra. Peraí, eu tô sentindo, mas eu tô sentindo, talvez não seja para agora. Gente, muitas vezes Deus fala conosco e não é para aquele momento. Não é para aquele momento. E a gente tem que saber discernir isso. Só que muita gente não discerne isso e quer fazer tudo na mesma hora e enfia os pés pelas mãos. E aí, minha filha, vira alvo fácil pro inimigo, como diz aqui. Né? Para soberba no coração, aí acabou a humildade, já não escuta mais, não passa pelo crivo da palavra, acha que sabe tudo, a opinião está acima do que a Bíblia, né? Não dá, gente. Não dá, é o que a gente está vendo hoje em dia. Né? Tudo tem a ver com ego, as pessoas querem mais do que aquilo que elas são, né? Querem mostrar mais o que são. Tem pouco temor a Deus. Isso aqui revela pouco temor a Deus, gente. Né? Essa bagunça que a gente está vendo hoje em dia revela pouco temor a Deus e a palavra de Deus. Uma falta de conhecimento da presença de Deus, de quem são diante de Deus, dos próprios dons que Deus derramou sobre as suas vidas. Né? Elas querem ser aquilo que não são. Né? E pior, querem dizer às pessoas que elas têm que ser o que elas não são. Gente, quando a gente já ouviu falar para mim, não, mas você é pastora, você tem que ser pastora. Não, eu não sou pastora e não tenho que ser pastora. Se Deus não me chamar para ser, entendeu? Eu não entendo isso na palavra. E não foi isso que Deus falou comigo na palavra. Não é isso que Ele me ensinou durante todos esses anos. Não é aquilo que Ele me chamou para ser. Mas será que Ele não está te preparando? Talvez, porque eu não passo por esse crivo aqui. Esse crivo aqui, rapaz, esse crivo aqui da palavra, para ser um líder, nesse nível aqui, cadê os líderes que passam por esse crivo? Pela graça de Deus, é claro, ninguém passa por si próprio, não. Ninguém pode dizer, eu faço isso porque eu sou bom. Não,
Só que é pela graça de Deus que um líder passa por esse crivo aqui. Mas precisa passar para ser líder. Precisa. Ai, Thaisa, por que você não se submete a certas autoridades? A Bíblia diz o seguinte, se a autoridade mesmo bíblica, né, a gente tem que se submeter. Agora, se não é autoridade bíblica, se autodenomina uma autoridade que não é, eu tenho que me submeter. Você vai me desculpar. Mas a minha autoridade suprema é Deus. E aquelas que realmente passam, eu tô falando espiritual, tá? Aquelas que realmente passam pelo crivo da palavra. Porque se for assim, eu vou ter que me submeter ao líder da religião tal, da outra religião tal, da outra, porque eles são líderes lá. Não, eles não têm autoridade bíblica para mim. O líder que tem autoridade bíblica para mim é aquele que passa pelo crivo da palavra. Por essa aqui, ó. Por isso aqui. Esse aqui é um líder espiritual para mim. Fora isso, eu não me submeto. Porque eu não preciso, nem você, se submeter a um líder que não passa pelo crivo da palavra. E vou mais, se você continua numa igreja assim, você adoece. Porque a igreja é reflexo do seu líder e do seu pastor. Não tem como crescer num lugar assim. Você está fora da palavra, está fora do crivo da palavra. Meu amigo, minha amiga, rapa fora. Pede para Deus mostrar um lugar onde você realmente vai poder aprender a palavra e viver a palavra. Não aquilo que você quer ouvir, não aquilo que as pessoas querem falar. Mas como é que eu vou saber? Gente, é simples, é simples. O louvor fala sobre só a sua dor, o louvor fala só sobre você, sobre o que Deus vai fazer por você. Cuidado, que o negócio tá parecendo bem humanista, né? Se a pregação fala só sobre aquilo de bom que Deus faz por você, não fala sobre as correções, não fala sobre no mundo a gente teremos aflições, porque tem gente que não lembra dessa passagem na Bíblia, né? Não fala que a gente vai passar por muita coisa pra gente crescer, uma teologia bíblica sadia. Cuidado, mais uma vez, cuidada, né? Se tudo na pregação tem a ver com você, porque Deus quer tratar o seu ego ferido, a sua dor, ele não tá te ensinando quem ele é, a majestade, o poder dele, porque é no poder dele, na majestade dele, quem ele é, conhecendo ele que você é curado. Você não é curado ouvindo autoajuda, você não é curado ouvindo palavras de coaching. Não, de verdade, profundamente, não. Você é curado tendo encontro com o Rei dos Reis, com o Senhor dos Senhores, com o Criador dos céus e da terra. A gente é curado somente na presença dele, quando nos submetemos de fato a ele, quando realmente entendemos quem ele é e para que ele nos criou e quem nós somos. O assunto é sério, mais sério do que a gente imagina. E, sinceramente, isso está acontecendo porque as pessoas não se debruçam mais sobre a palavra. Porque as pessoas não se debruçam mais a entender questão histórica, cultural. Elas querem falar só aquilo que elas querem, que elas sentem do texto. Lembre-se, o teu coração sempre vai ser enganoso e é por isso que Deus deixa bem claro isso. Passe todas as suas emoções pelo crivo da palavra. Mas eu tô sentindo isso. Sim, às vezes Deus está falando com você, mas não é para agora. Hoje, quantas vezes eu senti coisas, Deus falou comigo, foi anos para acontecer. Acontecendo, porque quando ele fala, a gente sente, a gente sabe que ele falando, a gente tem certeza. Mas nem sempre é na hora. A gente tem que ser preparada no processo, a gente tem que saber qual que é o tempo do processo. Não é fácil. Rapaz, eu já enfiei os pés pelas mãos com isso quantas vezes? Mas eu tenho aprendido cada vez mais que vale a pena esperar o processo de Deus e não fazer as coisas do meu tempo, do meu jeito, da minha força. Porque dá ruim, rapaz. Toda vez que você fizer na tua força vai dar ruim. É só isso que eu posso te dizer. Espere em Deus, espere o tempo dele. Esmere-se em ser realmente uma pessoa que faz com excelência aquilo para o Senhor. Não faça de qualquer jeito. Não faça de qualquer jeito na sua carne, do seu jeito. Que vai dar ruim, né? Vai te afastar de Deus e vai afastar pessoas de Deus também. E aí, rapaz, a coisa fica mais séria. Porque aí você vai ter que dar conta dessas pessoas. Tem que ter o mínimo de responsabilidade social. Gente, temor a Deus. Vamos ter um coração humilde diante de Deus. Coração realmente quebrantado diante de Deus. Para terminar melhor do que a gente começou. Amém? Beijo grande, que Deus fique com Deus. Até a próxima.